Meu nome é Alexandro Ferreira, tenho 37 anos e sou comprador. Antes de tudo, a minha vida, quando eu entrei na igreja, quando eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida era sem forma e vazia. Porque era assim, quando a minha mãe veio a me ter, ela não tinha um relacionamento, não foi de um relacionamento sério. Foi algo simplesmente que aconteceu sem compromisso e aí surgiu a gravidez. Quando meu pai soube, ele não aceitou de maneira alguma a gravidez da minha mãe, né? E ele não quis me assumir. E por conta disso, a minha mãe nem registrou ele, né? Nos meus documentos, tudo. E minha mãe que me criou sozinha. O que o meu pai fazia era apenas dar uma ajuda para a gente se manter com o básico. E minha mãe, sendo analfabeta, trabalhando somente com limpeza, diarista, essas coisas, ela sempre me criou de uma forma bem precária, né? E devido a isso, também teve muita ausência do meu pai. Aos 5 anos de idade, meu pai veio ter uma doença e chegou a falecer. Por conta disso, a minha mãe me criou sozinha. Aos 6 anos de idade, ela conheceu um rapaz, onde ela se envolveu, né? E começou a morar junto com ele, junto comigo. E no começo foi tudo tranquilo, tal. Só que ao passar do tempo, ele foi mostrando um pouco mais quem ele era, né? Ele era dependente do álcool, né? E quando ele bebia, ele era muito agressivo. Ele chegava muitas das vezes em casa, assim, brigando com a minha mãe, agredindo ela, agredindo eu. Chegou a um momento que eu perguntei para minha mãe, mãe, por que nós temos que viver com esse homem? E ela vivia devido à necessidade. Porque como a gente vivia de aluguel e não tinha nenhuma condições, ou a gente vivia com ele ou ia para a rua. Nesse período, na minha infância, né, muitas das vezes eu passava por uma situação que me deixava profundamente triste, que era exatamente assim quando eu via meus colegas de escola, né, quando eu ia na casa deles para fazer um trabalho de escola ou brincar, ficar lá com eles, eu via que eles tinham, ao contrário de mim, eles tinham mãe, tinham pai que cuidava, tinham uma família, tinha uma estrutura, né? Algo que eu não tinha em nenhum momento. O que eu tinha ali era pessoas que moravam comigo, mas minha mãe ela não conseguia me dar aquele carinho de mãe, tampouco meu padrasto. Então isso me entristecia muito. E aos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar e comecei a seguir minha vida, eu vi o quanto a vida era difícil. E aí eu segui. Então, por eu viver nessa situação, sem família, uma extrema dificuldade, faltando tudo, uma guerra, faltando amor, faltando tudo isso, então eu cresci com esse complexo. Então, para mim, todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo podia, todo mundo conseguia, mas eu não era nada. Teve um rapaz que eu conheci e ele me chamou para ir na Igreja Universal. E aí eu fui com ele. A princípio teve uma resistência, tal. Eu sabia que existia Deus, mas eu não acreditava em questão de igreja, essas coisas, né? Mas, enfim, devido a ele insistir, conversar comigo, eu fui. Quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia, eu senti logo essa paz. E aí, voltei novamente. Quando eu voltei pela segunda vez, foi em um domingo. Comecei a ir, comecei a ouvir, conhecer a palavra, conhecer o Senhor Jesus. A partir dali em diante, eu decidi me converter. Mas aquele complexo, ele ainda estava adormecido. E eu perguntei a Deus, o que eu estou errando? E aí que tá. Quando você pergunta a Deus e você está aberto à resposta de Deus, ao que Deus quer falar com você, Deus lhe mostra. E eu vi que o erro estava em mim. Eu ainda não tinha me tratado. E eu vi que faltava dentro de mim, de verdade, o Espírito Santo. Por mais que eu me converti, me batizei nas águas, eu não tinha o Espírito Santo. Não foi fácil e não foi rápido. Demorou. Porque lutar contra situações é uma coisa. Lutar contra nós mesmos é outra. E essa luta é muito grande. Porque no meu caso eu estava lutando contra as minhas origens, né? Contra o meu eu. Então demorou um tempo para isso acontecer. Mas eu comecei a lutar. E buscando cada vez mais o Espírito Santo. E Deus vendo que eu estava renunciando isso, e que eu estava lutando contra o meu eu, e o quanto eu queria Ele, então chegou numa quarta-feira que, buscando Ele, foi onde eu recebi o Espírito Santo.
recebi o batismo com o Espírito Santo. Ali, naquele momento, eu tive uma paz que eu nunca tive antes na minha vida. Nunca. Na hora eu me senti alguém, eu tive alegria. A partir daí em diante, as minhas atitudes foram diferentes. E o interessante é que eu lutava muito para vencer o meu eu e ser daquela forma que tinha que ser. Ao receber o Espírito Santo, isso já se tornou natural de mim. Hoje não tem nada que venha tirar minha paciência, nada que venha me abalar, nada que venha me entristecer, né? Hoje mudou. E tendo atitudes diferentes, né? Aí muitos resultados diferentes aconteceram na minha vida. E desde ali em diante, muitas situações que mudou na minha vida foram coisas que eu jamais imaginei que ia acontecer comigo. E aconteceu. Porque o Espírito Santo está dentro de mim, Ele que me guia, Ele que me orienta. E é Ele que diz para mim, eu posso. Quer dizer, você pode. E nessa fé eu sigo. O Espírito Santo representa tudo para mim. Ele é a minha bússola. Ele que me guia. Não tem nenhuma atitude que eu tome na vida que eu não peça a direção do Espírito Santo. Tudo que eu vou fazer, decidir, meu Deus, me guia. Que dê tudo certo. Toma a frente. Faça a tua vontade na minha vida. Porque eu sei que essa não tem erro, não tem decepção. Hoje eu estou como obreiro, né? Ajudo no trabalho da evangelização e o meu prazer é ajudar a quem precisa. Porque um dia alguém me convidou, um dia Deus usou alguém para me ajudar. Então eu faço questão de ser instrumento nas mãos de Deus para ajudar. Até porque Deus, quando Ele nos abençoa e muda a nossa vida, não é para a gente ter esse benefício somente para nós. Não, é para seguir a obra de Deus, que é falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar do Espírito Santo. Então Deus ele faz isso para que a gente venha ajudar as outras pessoas. E é isso que eu faço questão de fazer, me colocar à disposição de Deus para que Deus venha me ajudar e ajudar o máximo possível de pessoas.